E aí, galera massa do Deu a Louca na Matemática! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e dando continuidade à nossa aula 1 sobre MMC e MDC, iremos estudar hoje a aplicabilidade da decomposição dos fatores primos na radiciação. Então se liga aí no moral, se liga na aula, não deixa a vaca miar, não deixa o gato dormir. Então, na aula passada, nós discutimos um pouco sobre a decomposição em fatores primos. Entendemos que a decomposição é uma repartição, né? Nós estamos dividindo um número em partes iguais. E esses números que nós iremos utilizar para dividir um outro são justamente os números primos. Por isso, daí o nome decomposição em fatores primos. Vamos só para relembrar a aula passada. Então eu vou decompor o número 24. O primeiro número primo que divide 24, o primeiro e menor, certo? É o número 2. Então a gente aprendeu que vai dividir o número 24 por 2. 24 dividido por 2 dá 12. Como 12 ainda é divisível por 2, ou melhor, o menor primo que divide 12 ainda continua sendo 2, então a gente vai continuar usando o fator primo 2, beleza? 12 dividido por 2 dá 6. O menor primo ainda é 2, certo? Você poderia dizer, professor, mas 6 é divisível por 3 e 3 é primo. Sim, beleza. Só que 3 não é o menor primo que divide 6. O menor primo que divide 6 ainda é 2. Então a gente continua usando 2. Só para de usar um fator primo quando não houver como dividir, beleza? Neste caso, como 6 ainda continua sendo divisível por 2, nós continuamos dividindo por 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Olha aí, ó. 3 não é divisível por 2. Por quê? O número 3 é primo. Então ele só é divisível por ele e por 1, beleza? Então 3 é divisível por 3. Sacou? E 3 dividido por 3 dá 1. Terminou a decomposição. Uma coisa bem interessante que não vimos na aula passada é essa daqui, ó. Se nós multiplicarmos todos os fatores primos, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, o resultado, qual será o resultado? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 3, 24. Olha só, se eu multiplicar todos os fatores primos, o resultado vai dar justamente o número 24. Por isso que esses caras, a gente vai dizer que eles são os fatores primos de 24. Porque se multiplicarmos todos eles, o resultado dessa multiplicação vai dar 24. Outra coisa, ó, vamos lembrar de potência. Potenciação é uma multiplicação de um número por ele mesmo. Veja só. Esses três primeiros fatores eu estou multiplicando. 2 vezes 2 vezes 2. Eu multipliquei o número 2 por ele mesmo 3 vezes. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado à terceira vezes 3, que dá 24. Vejam só. 2 elevado à terceira é 8. 8 vezes 3, 24. Eu reescrevi aqui, rearrumei na forma de potência, certo? E cheguei à conclusão que o resultado sempre vai dar 24. Sacou? E nossa preocupação é responder essa pergunta aí, ó. Onde podemos aplicar a decomposição de fatores primos? Muita gente se pergunta, né? Onde é que eu posso usar isso? Bom, há situações que a matemática vai dar suporte a responder problemas da nossa realidade. Neste caso da decomposição de fatores primos, uma das utilidades é em outro conteúdo matemático, na radiciação, que existe raiz quadrada, existe raiz cúbica, existe raiz quinta, depende do índice da raiz. Então, uma aplicabilidade
disso aqui, da decomposição de fatores primos, é justamente na radiciação. O símbolo da raiz, que a gente vai chamar de radical. O índice é sempre o número que aparece aqui, ó, menor. Ele vai indicar que raiz é essa, se é uma raiz quadrada, se é uma raiz cúbica, uma raiz quarta, uma raiz quinta. Nós temos o número que aparece dentro da raiz, que é o radicando. Inclusive, ele pode ser uma potência, pode ser uma fração, pode ser qualquer número, certo? Um número decimal, beleza? E o resultado vai ser justamente a raiz. Então, a raiz de índice 2, ou seja, a raiz quadrada de 4, é igual a 2. Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Beleza? Então, temos uma propriedade, a propriedade 1 da radiciação, que diz o seguinte: toda vez que eu tiver uma raiz cujo o radicando é uma potência, nós temos essa potência aqui, a elevado a n. E essa potência, o expoente, é igual ao índice da raiz, então o valor da nossa raiz vai ser igual à base da nossa potência. Professor, como é que eu posso aplicar isso, professor? Vamos lá. Nós temos aqui a raiz quadrada de 4. Aí você pode dizer para mim, é 2, professor. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Muito bem. Só que eu estou multiplicando o número 2 por ele mesmo 2 vezes. Então, isso é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Não é não, gente? 2 vezes 2, ó, potenciação, multiplicação de um número por ele mesmo. Eu estou multiplicando o número 2 por ele mesmo 2 vezes. Então, 2 vezes 2 é o mesmo que 2 elevado ao quadrado. E aqui nós chegamos nessa propriedade. Eu tenho uma raiz de índice 2 e o radicando, que é o número que aparece dentro do meu radical, é uma potência. E o expoente dessa potência é igual ao índice da raiz. Então, o resultado vai ser a base da nossa potência, que é o nosso radicando. Qual é a base do radicando? 2. Então, tá aí, beleza? Vamos fazer agora com 9. A raiz quadrada de 9. Aí você já tá aí na ponta da língua. É 3, professor. Aí eu pergunto a você, por que 3? Você vai me dizer, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Muito bem. A gente pode reescrever essa multiplicação aqui na forma de potência? Sim, professor. E como é que fica? 3 vezes 3 é o mesmo que 3 elevado ao quadrado. Muito bem. E daqui nós chegamos nessa propriedade, ó. Nós temos que o radicando da nossa raiz é uma potência cujo expoente é igual ao índice da raiz. Então, o resultado vai ser a base da nossa potência, 3. Beleza? Agora o bicho pegou, gente. A raiz quarta de 16. E aí? Neste caso específico, nós teremos que utilizar a decomposição de fatores primos. Vamos ver como é que fica isso? Para saber isso, eu terei que decompor o número 16. Então, a gente vai decompor o número 16 em fatores primos. 16 dá por 2, o menor primo que divide 16 é o número 2, certo? Então, 16 por 2 dá 8. Ainda dá para ser dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4, que ainda dá para ser dividido por 2, beleza? 4 dividido por 2 dá 2, que ainda dá para ser dividido por 2. 2 dividido por 2 deu 1, morreu o boi, beleza? Como a nossa raiz tem um índice 4, eu vou espertamente escrever o nosso produto aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é justamente o produto dos nossos fatores primos, e eu sei que isso aqui é igual a 16. Nem precisa multiplicar, mas como eu sou teimoso, vamos lá, né? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, bateu lá e lua. Vejam só,
Aqui, eu estou multiplicando o número 2 por ele mesmo 4 vezes. Muito bem. Então, essa multiplicação do número 2 por ele mesmo é uma potência. Que potência é essa? 2 elevado... Quantas vezes o número 2 se repete? A 4, né não, gente? Então, eu sei que isso vai dar 16. Então, como 2 elevado a 4 é igual a 16, eu vou substituir lá na nossa raiz, ó, onde tiver 16, eu vou colocar 2 elevado a quarta, beleza? Tá aqui, ó. Como o índice da nossa raiz é uma raiz quarta, é igual ao expoente do nosso radicando, qual vai ser o resultado, gente? 2. Então, a raiz quarta de 16 é igual a 2. Muito bem. Vamos lá. Eu quero saber agora a raiz cúbica de 8. Quando é raiz quadrada, até vai, porque a gente pensa logo no número que multiplicado por ele mesmo dê igual ao nosso radicando, né? Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 4? É 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Mas quando o índice da nossa raiz for diferente de 2, aí fica um pouco complicado. Daí a gente faz a decomposição, beleza? E o que é que vai acontecer, professor? Decompõe normalmente. Qual é o primeiro fator primo que divide 8? 2. Ele é o menor, tá certo? É justamente o que eu quero. 8 dividido por 2 deu 4. Ainda dá para ser dividido por 2. 4 dividido por 2 deu 2. Que ainda dá para ser dividido por 2. 2 dividido por 2 deu 1. Quando eu faço o produto dos meus fatores primos, a gente vai chegar na seguinte conclusão. Que 2 vezes 2 vezes 2 vai dar igual a 8. Como eu sou teimoso, eu vou lá e multiplico. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 deu 8. Muito bem. E aqui, novamente, eu tenho uma multiplicação de um número por ele mesmo. Eu multipliquei o número 2 por ele mesmo. Quantas vezes? 3 vezes. Então, essa multiplicação é igual a essa potência, 2 elevado à terceira, que vai dar 8. Então, lá na nossa raiz, ao invés de colocar o número 8, eu vou colocar a nossa potência 2 elevado à terceira. Como o nosso radicando é uma potência e o expoente é igual ao índice da raiz, o nosso resultado vai ser a base do nosso radicando, 2. Então, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Vamos lá resolver esse babado aqui, ó. A raiz quinta de 125. Como é que eu faço isso, professor? Eu vou decompor o número 125. Qual é o menor primo que divide 125? O menor é o número 5. 125 dividido por 5 dá 25. Ainda dá para ser divisível por 5. O menor primo que divide 25 ainda é 5, beleza? 25 dividido por 5 deu 5. Muito bem, muito bem. 5 dividido, 5 é primo, só dá para ser dividido por ele mesmo. Então, morreu o boi, não é isso? Então, vamos lá. Ao fazer essa multiplicação, a gente vai chegar no seguinte, ó. Que 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. Isto daqui é igual a 5 elevado à terceira, que é igual a 125. Onde tiver 125, eu vou colocar 5 à terceira. Vamos lá? E aí, pessoal? Qual foi o problema? O nosso radicando é uma potência, muito bem, só que o índice da nossa potência é 3. Não é igual ao índice da raiz. Então, não dá para a gente utilizar
a nossa regrinha. Bom, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Se você gostou, compartilhe com os colegas, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Grande abraço do tio e até a próxima!